Live streaming is on. Então, pessoal, boa tarde a todos. A gente vai trabalhar na aula de hoje, então, com uma técnica de simplificação de circuitos, né, que é a transformação de fontes. Tá? Essa é uma técnica bem simples de ser executada, na verdade, só que muitas vezes ela facilita bastante a análise de circuitos mais complexos. Tá? Então vai ser uma ferramenta aí que vocês vão ter para simplificar circuitos, né? E ao invés aí de estar aplicando um método de análise nodal, análise de malhas, né, com várias malhas, vários nós, vocês vão poder conseguir simplificar circuitos, né, utilizando essa técnica, né, e daqui a pouco conseguir resolver de uma maneira bem mais simples e bem mais rápida. Tá? Então é uma técnica aí que vai exigir de vocês um certo conhecimento, entendimento dela, né? Principalmente com relação às variáveis que estão sendo pedidas no circuito. Tá? A gente tem que cuidar para não fazer uma transformação de fontes, né? Num determinado local do circuito onde eu estou querendo saber uma variável, porque a gente pode perder a referência dessa variável. Tá? Mas a gente vai ver agora na sequência aí como a gente pode utilizar essa técnica, né? Da onde que vem essa teoria, né? E como que ela é útil para nos ajudar a simplificar circuitos. Tá? Então, essa é mais um dos teoremas de circuitos, né? A gente está agora nessa unidade 4. Esse aqui é o item 4.4, que é a transformação de fontes. A gente já viu na aula passada a superposição, né? Que é uma técnica que nos permite resolver circuitos também através de uma outra metodologia de análise, né? E a transformação de fontes, então, vai ser um outro método, né, que vocês vão poder utilizar aí para analisar os circuitos que tiverem que resolver. Tá? Então, esse teorema, né, o teorema da transformação de fontes, ele vai se basear no princípio da equivalência. Tá? O que é o princípio da equivalência? Imaginem que o circuito a ser transformado ele está dentro de uma caixa preta. Tá? Vocês não sabem o que tem dentro dele. Você só tem acesso a 2 terminais dessa caixa preta. Tá? E nesses 2 terminais ele vai ter uma determinada característica de tensão e uma determinada característica de corrente, resistência. Né? Ele vai ter uma característica elétrica nesses 2 terminais. Tá? O princípio da equivalência me diz que não importa o que eu tenho dentro dessa caixa preta. Tá? Pode ser uma fonte de tensão em um resistor, uma fonte de corrente em um resistor, ou pode ser um circuito com 20 malhas lá dentro. Tá? Mas eu vou tirar só 2 terminais. Se eu conseguir pegar um circuito com 20 malhas, tirar ele e colocar um outro circuito que tem uma fonte de tensão e um resistor, só que a característica de tensão e corrente nesses 2 terminais é a mesma, quer dizer que eu posso tirar um do circuito e colocar o outro e o meu circuito vai permanecer inalterado. Tá? Então essa é a ideia. É a gente descobrir equivalências, né, entre diferentes circuitos para então poder substituir um pelo outro. Tá? Esse princípio ele vai ser utilizado também nos próximos 2 teoremas que a gente vai ver, que é o teorema de Thevenin e o teorema de Norton. Tá? Só que o teorema de Thevenin vamos dizer, é o princípio da equivalência aplicado a um determinado circuito. Tá? E o teorema de Norton é um outro princípio da equivalência aplicado a outro circuito. Tá? E aqui a transformação de fontes é o mesmo princípio da equivalência, só que aplicado à transformação entre
fonte de tensão em série com uma resistência, que é equivalente a uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Tá? Mas a gente vai ver como que a gente obtém esses valores, né, para fazer com que esses circuitos, né, que vão estar dentro dessa caixa preta, eles tenham as mesmas características. Tá? Então, como eu comentei, né, quando a gente analisa circuitos elétricos, a transformação mais útil que a gente vai ter, né, mais útil por quê? Porque é o tipo de circuito que eu consigo transformar, tá? E é um tipo de circuito comum em circuitos elétricos, tá? Que seria uma fonte de tensão em série com uma resistência por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, tá? Ou vice-versa, ou eu vou ter a fonte de corrente em paralelo com a resistência e posso transformar por uma fonte de tensão em série com uma resistência, tá? Então, essa técnica, ela não é simplesmente a aplicação dela que vai simplificar um circuito elétrico, tá? Mas o que acontece é que quando eu faço essa transformação, muitas vezes eu consigo acabar associando resistores em paralelo ou em série, ou fontes de tensão em série, ou fontes de corrente em paralelo, tá? Então, a transformação de fontes, ela é um passo na simplificação do circuito, tá? Eu faço a transformação de fontes e depois eu vou fazer a simplificação do circuito, tá bom? A gente vai ver agora como que a gente aplica isso nesses equivalentes, tá? Mas peço aí para vocês que qualquer dúvida que tiverem, vocês interrompam e perguntem, tá bom, pessoal? Então, esses aqui são os circuitos a serem, vamos dizer, feito equivalente um do outro, tá? Eu tenho uma fonte de tensão em série com um resistor, tá? E eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, tá bom? Então, pessoal, o que me importa nesse circuito, imaginem que todo o circuito, a fonte e a resistência, elas estão dentro de uma caixa preta, tá? Eu não sei o que tem ali dentro, tá? Mas eu tenho acesso a esses dois terminais aqui, ó, tá? Vocês têm ali a corrente IT e a tensão VT, tá? Então, se essa característica desse circuito aqui, ó, da tensão VT e da corrente IT, for a mesma característica dessa tensão VT e dessa corrente IT que eu tenho nesse outro circuito equivalente, quer dizer que eu posso tirar a fonte de tensão em série com a resistência e colocar a fonte de corrente em paralelo com a resistência, que a característica, o restante do circuito vai ser o mesmo, tá? Todas as tensões e correntes nesse circuito vão ser os mesmos, tá? Então eu tenho que ter bastante cuidado com onde que eu quero calcular a variável de interesse no meu circuito, né? Isso aí vai ser pedido no exercício, né? Geralmente é pedido no exercício um valor de tensão ou um valor de corrente, tá? Por quê? Porque esses dois circuitos, eles só são equivalentes naqueles dois terminais, no VT e no IT, certo? Ou seja, aquela resistência ali que eu tenho ali dentro, a tensão, por exemplo, se eu pegar a tensão nessa resistência, não vai ser a mesma tensão nessa resistência aqui, tá? Então, se eu tiver a minha variável de interesse aqui, por exemplo, uma tensão V em cima desse resistor aqui, não adianta eu fazer a transformação para cá e colocar a tensão V em cima desse resistor aqui, porque não vai ser a mesma coisa, tá? Os circuitos só são equivalentes nos dois terminais, tá bom? Isso aqui a gente tem que ter bastante cuidado na hora de utilizar essa técnica para simplificar circuitos, tá? Porque se vocês fizerem uma transformação de fontes assim, mas modificarem o local da variável de interesse, vocês vão encontrar um valor errado, tá? Então tem que ter bastante cuidado, tá? Mas então qual é o princípio da transformação de fontes?
eu vou ter que relacionar o valor dessa fonte de tensão V, tá? E dessa resistência R aqui, com o valor dessa fonte de corrente aqui e essa resistência R, tá? Então, a gente geralmente, para fazer a equivalência desses circuitos, a gente analisa numa série de pontos, tá? Por exemplo, eu vou verificar qual é a resistência R de cada um desses dois circuitos quando eu elimino as fontes independentes, tá? Como é que eu faço isso? A fonte de tensão vira um curto-circuito, né? E daí eu tenho a resistência R entre os dois terminais do circuito, tá? E se eu eliminar a fonte de corrente desse circuito aqui, a fonte de corrente vira um circuito aberto e eu tenho a resistência R entre os dois terminais, tá? Então significa que a resistência, o valor da resistência R é o mesmo para os dois circuitos equivalentes, tá bom? Então se eu tenho 10 ohms aqui, eu vou ter 10 ohms aqui, certo? E o que eu preciso encontrar então agora é uma relação entre o valor da fonte de tensão e o valor da fonte de corrente, tá? E como é que eu faço isso? Eu posso analisar esse circuito em outros dois pontos. Por exemplo, eu posso calcular a corrente que eu tenho entre os terminais do circuito quando eu curto-circuito, quando eu coloco um curto aqui, né, entre esses dois terminais, tá? E eu também posso analisar a tensão de circuito aberto, ou seja, quando eu não tenho carga nos terminais do meu circuito, e eu calculo a tensão ali que eu tenho entre aqueles dois pontos, tá bom? Então, no circuito da fonte de tensão em série com resistor, se eu colocar um curto aqui, tá? A corrente IT, né, que é a corrente que vai circular aqui por esse curto, é o valor da tensão V, né, dividido pela resistência R, tá? A resistência aqui do meu equivalente, tá bom? E nesse outro circuito aqui, né, se eu curto-circuitar os terminais, eu tenho que toda a minha fonte de corrente I, né, vai circular pelo curto, né, porque eu tenho um curto em paralelo com uma resistência, então a corrente vai toda pelo curto. Então a minha fonte de corrente I vai ser igual ao meu IT, né? Então, se eu pegar essas duas equações aqui, né, e igualar o IT, porque eu tô o princípio da equivalência quer dizer que os dois circuitos são equivalentes, né? Eu posso tirar um e colocar o outro e eles vão ter a mesma característica. Então, eu posso igualar esse IT com esse IT daqui, tá? Significa o quê? Significa que a minha fonte de corrente I é igual à minha fonte de tensão vezes a resistência, né? Digo, a tensão V sobre a resistência, né? Eu tenho aqui I igual a V sobre R, tá? E também analisando o mesmo circuito em circuito aberto, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, nesse circuito, né, e eu não tiver carga nenhuma conectada, a minha corrente IT vai ser zero, né? Eu não tenho queda nenhuma nesse resistor. Logo, a tensão aqui nos terminais é igual à tensão V da minha fonte, tá? Então, VT é igual a V, tá? Por outro lado, nesse circuito aqui, né, o da fonte de corrente, se ele tiver sem carga, né, toda a fonte de corrente vai circular pela resistência R, né? Logo, o meu VT, né, vai ser a fonte de corrente multiplicado pela resistência R, tá? E se eu igualar de novo, né, a tensão VT aqui, né, nos dois circuitos equivalentes, eu tenho que a minha fonte de tensão V é igual à fonte de corrente I vezes a resistência, tá? Então, pessoal, sempre que eu tiver um equivalente desses, né, uma fonte de tensão em série com resistor, e eu for trocar por uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, né, basta eu aplicar a lei de Ohm aqui, né, fazer a tensão V igual a I vezes o R e usar a mesma resistência, então, nos dois circuitos equivalentes. Tá bom? Ficou claro aqui, pessoal, como a gente obtém a equação da transformação de fontes?
Sim. Beleza. Vamos ver então, pessoal, como que a gente faz então para aplicar essa técnica na simplificação de um circuito, né? Porque o que nos interessa então é assim, a teoria da transformação de fontes ela é super simples, né? Mas a gente tem que ter uma certa atenção e uma certa experiência em resolver circuitos, né? Para poder aplicar então essa técnica de maneira a nos ajudar, a nos simplificar um circuito, tá bom? Então a gente vai ver agora antes de ver um exemplo, né? Tem mais aqui uma parte que eu gostaria de comentar também. Acho que foi na aula passada, um colega perguntou a respeito se eu podia fazer transformação de fontes, né? Com fontes dependentes, né? E essa transformação ela é possível, tá, pessoal? Então eu posso transformar esse circuito aqui, né, uma fonte de tensão dependente em série com resistor, numa fonte de corrente dependente também, né, em paralelo com esse mesmo resistor, tá? Mas a gente tem que ter um cuidado, pessoal, bem sério com relação a onde está a variável que controla a minha fonte dependente, tá? Porque, por exemplo, se a variável estiver nesse resistor aqui, né, eu não posso fazer essa transformação, tá? Porque vamos dizer, a tensão nesse resistor aqui é diferente da tensão nesse resistor aqui, tá bom? Os circuitos só são equivalentes entre os pontos A e B, tá bom? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro, tá? Sempre que for fazer a transformação, daí no caso você deu uma fonte independente para uma independente, deu uma dependente para uma dependente. Perfeito. Isso? Perfeito, Tá. Isso aí. Sempre que for, só para não deixar dúvida. Quando for a fonte de tensão independente, a fonte de corrente vai ser independente, né? E isso daí. Só por exemplo aqui assim, né? Se eu tenho uma fonte de tensão VS aqui, tá? Vamos supor que ela vale 10 vezes Ix, tá? Sendo o Ix uma corrente lá em outra parte do circuito, tá? Quando eu faço a transformação para a fonte de corrente, vai ser o 10Ix dividido pelo R, né? Então é a mesma coisa. Então o Ix fica nas duas fontes de corrente dependente. É isso daí, Júlia. Outro ponto importante, pessoal, é o seguinte: nós temos uma relação, né, direta entre o sentido da fonte de corrente e a polaridade da fonte de tensão, tá bom? Então se a gente voltar aqui aqui da onde a gente tirou os equivalentes, né? Vocês podem ver aqui, ó, que vamos analisar aqui embaixo esse circuito, né? Que o mais da minha fonte de tensão, né? Ele estaria aqui no mais do VT, tá bom? E a minha fonte de corrente, ela tem que estar indo em direção a esse mais, né? Para fazer uma queda mais menos nesse resistor aqui, né? E eu ficar com o mais no VT também. Tá? Então, além da relação que eu tenho entre os valores, né, da fonte de tensão, da fonte de corrente e da resistência, eu tenho ainda a questão da polaridade da fonte de tensão e do sentido da fonte de corrente, tá? Que não é nada demais também. É sempre que a fonte de corrente aponta para o positivo da fonte de tensão. Tá? A gente tem que ter esse cuidado aí só na hora de fazer a transformação. Tá? E outra observação aqui, né, que eu coloquei para vocês não esquecerem, é que apesar das resistências terem o mesmo valor nos equivalentes, tá? Ou seja, se eu tiver uma resistência de 10 ohms em um, vai ser 10 ohms no outro, os valores de tensão e corrente nos resistores eles são diferentes. Tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado para não perder muitas vezes a
a referência de onde está a nossa variável de interesse. Tá? Porque se eu faço uma transformação de fontes dessa, eu posso perder essa referência. Tá, pessoal? Então, basicamente, a teoria que a gente tem a respeito de transformação de fontes é essa. Tá? Não é nada, como eu falei, não é nada muito complicado, né? A gente só tem que prestar atenção em como a gente vai aplicar, né, essa técnica. Então, por exemplo, aqui, ó, pessoal, vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Tá? Eu tenho esse circuito e eu quero saber o valor da tensão V0. Tá? Volto a ressaltar aqui. Tá? Eu não lembro quem perguntou na aula passada, mas perguntaram que se apesar de a gente estar vendo outros teoremas, se daria para usar análise de malhas, análise de nós. Perfeitamente. Tá? Ou seja, esse circuito aqui eu consigo determinar essa tensão V0 por análise nodal, por análise de malhas. Tá? Tudo isso me permite calcular o valor dessa tensão V0. Então, o que a gente está vendo, né, a transformação de fontes, é justamente uma maneira de, talvez, né, simplificar a análise desses circuitos. Tá? Então, o que é a transformação de fontes, né, pessoal? Eu vou conseguir transformar esse, por exemplo, aqui uma fonte decorrente em paralelo com um resistor. Né? Vou pegar aqui uma caneta aqui só para marcar para vocês, né? Aqui eu tenho um resistor em paralelo com uma fonte decorrente. Isso eu posso transformar. E aqui eu tenho uma fonte de tensão em série com um resistor. Tá? Eu também posso transformar. Agora, quando é que eu vou transformar? Né, pessoal, a gente tem que ter aqui um pouco de... Não digo imaginação, mas vocês vão ter que olhar para o circuito, fazer a transformação na cabeça de vocês, né, e pensar se isso aí vai simplificar ou se vai deixar mais complexo o circuito. Tá? Então, por exemplo, esse primeiro equivalente aqui, né, a fonte decorrente em paralelo com o resistor, eu consigo enxergar que se eu fizer a transformação para uma fonte de tensão em série com o resistor, esse resistor em série vai ficar em série com um resistor de 2 ohms e eu vou conseguir associar os dois. Tá? Então eu vou conseguir simplificar o circuito. Por outro lado, esse equivalente da direita, né, se eu fizer a transformação para uma fonte decorrente em paralelo com o resistor, esse resistor vai ficar em paralelo com o resistor de 8 ohms. Tá? E eu vou poder associar os dois. E ainda assim eu não vou perder a referência da minha tensão V0, que é o que eu quero calcular. Tá? Então, olha só, se eu fizer a transformação aqui, né, do primeiro circuito, do circuito que está bem na esquerda, né, eu sei que eu vou ter uma fonte de tensão de 12 volts, tá, né, porque é 3 amperes vezes 4 ohms. Só prestem atenção, né, onde que está o positivo da fonte de tensão, né? Por que ele está para baixo? Porque a minha fonte decorrente estava apontando para baixo, tá? E esses dois resistores aqui vão ficar em série, tá? E aqui, ó, quando eu transformo a fonte de tensão em série com o resistor, eu vou ter a fonte decorrente apontando para cima, né? Por quê? Porque a tensão estava apontando para cima também, tá? Então, associando esses dois aqui em série, eu passo a ter de novo, né, uma fonte de tensão em série com resistor, eu posso transformar de novo numa fonte decorrente em paralelo com resistor. Tá? Então agora eu passo a ter duas fontes decorrentes em paralelo, né, que me permite associar elas, né, eu consigo calcular uma fonte decorrente equivalente desse paralelo das duas, né. Ficaria uma fonte decorrente apontando para cima de 2 amperes, né, porque eu tenho 4 para cima e 2 para baixo, então ficaria uma de 2 amperes para cima. E esses resistores aqui eu posso associar os três em paralelo,
né? Posso associar dois em paralelo e daí fazer divisão decorrente, né? Tanto faz, posso resolver de qualquer forma, tá? Então, por exemplo, aqui eu nem mexi no resistor, né? Onde eu quero calcular a tensão V0, e só associei 6 com 3 em paralelo, né? Então eu fico com esse circuito aqui, né? Eu tenho uma fonte decorrente de 2 amperes se dividindo entre 2 ohms e 8 ohms, tá? Eu vou calcular essa corrente I aqui por divisão decorrente, né? Sendo a corrente de 2 amperes vezes 2 ohms dividido por 2 mais 8, né? Isso aqui é a divisão decorrente. E o meu V0, né? A tensão V0 aqui é a corrente I vezes 8 ohms, né? Então eu achei aqui 3,2 volts, tá, pessoal? Então é uma maneira, né, de eu resolver aquele circuito original ali, né, onde eu tinha um circuito com 3 malhas. Por exemplo, se eu fosse resolver por malha, eu ia ter que equacionar as malhas do circuito, eu ia ter que usar a supermalha, né, porque eu tenho uma fonte decorrente entre 2 malhas, tá? Achar as correntes de malha e depois achar a tensão V0 ainda sendo 8 ohms vezes a diferença das correntes de malha, tá? Eu acredito que ficaria mais complexo, né, do que fazer uma transformação de fontes. Vocês podem ver que transformação de fontes, a complexidade máxima que a gente chega à matemática é multiplicação e divisão, né? A gente tem só que calcular a tensão, né, sendo a fonte decorrente vezes a resistência, ou calcular a corrente sendo a tensão sobre a resistência, e depois fazer a associação série e paralelo de resistores, tá? Ela acaba simplificando bastante aí alguns tipos de análise, tá, pessoal? Conseguiram entender bem então a técnica aqui, pessoal? Bom, se vocês não tiverem dúvida, eu posso fazer aqui agora uns exemplos, tá? Para a gente aplicar essa técnica, e depois eu vou comentar a respeito dessa questão da localização das variáveis, tá? Então, pessoal, vamos pegar aqui o primeiro exemplo, tá? Então, pessoal, aqui, ó, esse circuito aqui eu acho que dá pra gente analisar legal a questão da nossa variável de interesse, tá? Nesse circuito aqui eu posso fazer transformação da fonte de tensão em série com o meu resistor, né? Ou da minha fonte de corrente em paralelo com o resistor, tá? Só que o que a gente tem que ter cuidado aqui, pessoal, é que a tensão V, né, ela está aqui sobre esse resistor de 4 ohms, né? E se eu transformar essa fonte de corrente em paralelo com o resistor, a minha tensão V já não estaria mais no resistor, tá? Então eu vou fazer esse circuito aqui de duas formas, tá? Vou fazer a análise de duas formas para vocês enxergarem direitinho isso daí, tá? Eu vou começar fazendo do jeito que seria o mais simples, né? Que é fazer a transformação da fonte de tensão, né, para uma fonte decorrente. Então eu ficaria aqui com uma fonte decorrente apontando para cima, né? D6 dividido por 8, né, que é
3 por 4, que é 0,75 amperes, né? Ela fica aqui em paralelo com 8 ohms. Aqui o resistor de 4 ohms e a minha tensão V aqui. E aqui 3 amperes. Então, pessoal, esse circuito aqui eu consigo simplificar, né, associar as duas fontes de corrente em paralelo, né, as duas estão apontando para o mesmo lado, então elas se somam, né, e aqui eu fico agora então com um resistor de 4 em paralelo com 8. Né? 4 em paralelo com 8 é 32 por 12, 2,666. E aqui está a minha tensão V, né? Logo, a tensão V é 3,75 multiplicado por 2,666, que vai ser igual a 10 volts. Tá, pessoal? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu fiz a transformação de fontes, mas eu cuidei bem onde estava a minha variável de interesse. Tá? Como eu falei, a gente pode analisar também de outra maneira, né? Fazendo a transformação da fonte de corrente em paralelo com o resistor. Tá? Mas nesse caso, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, pessoal, como que a gente teria que fazer. Tá? Eu até posso fazer a transformação de fontes quando a minha variável de interesse está no circuito a ser transformado, desde que eu preste atenção em onde está essa variável de interesse. Tá? Se eu fizer a transformação ali da fonte de corrente em paralelo com o resistor numa fonte de tensão em série com o resistor, o meu resistor ficaria aqui, né? E a minha fonte de tensão aqui assim, tá? Então a fonte de tensão é 3 vezes 4, né? Que é 12 volts. E aqui o meu resistor teria 4 ohms, tá? Qual é vamos dizer, a tendência natural, pessoal, que vocês teriam, tá? Vou colocar em vermelho aqui porque está errado, tá? Mas a tendência natural seria fazer isso aqui, ó, colocar a tensão V em cima do resistor de 4 ohms, né? Aqui que estaria o erro, tá, pessoal? Porque a tensão no resistor de 4 ohms do circuito da esquerda não é a mesma tensão do resistor de 4 ohms desse circuito aqui da direita, tá? Onde que estaria então essa tensão V, pessoal, se eu quisesse resolver o circuito dessa maneira aqui? Alguém sabe me dizer? Eu arriscaria dizer do meio para baixo. Aqui assim? Isso. Perfeito, é aqui mesmo. Tá? Por que é nesse ponto? Vou pegar aqui e vou fazer aqui um outro esquema para vocês, tá? Quando eu tenho aqui, ó, uma fonte de corrente em paralelo com o resistor,
Tá, esse aqui é o meu R, esse aqui é o meu I. E o meu V, ele está ali no resistor, né? Mas na verdade, esse V, ele está nos dois pontos do meu... Ou seja, é a tensão de saída do meu equivalente, né? Eu sei que esse circuito, ele é equivalente a uma fonte de tensão em série com resistor. Tá? E a tensão de saída dos dois equivalentes é a mesma. Tá? Então aqui teria o E e aqui estaria o meu V. Ó. Tá? Ele está nos terminais de saída do equivalente da fonte de tensão em série com resistor. Assim como a tensão V aqui, ela está na tensão, é a tensão de saída do meu equivalente, né? Desse circuito da fonte decorrente em paralelo com o resistor. Tá? Então, vocês não podem se agarrar que a tensão V estaria sobre o resistor R. Não é isso. Ó. O mais da tensão V está nesse ponto do circuito e o menos está nesse ponto do circuito. Certo? Então, se eu analisar dessa forma aqui, né, pessoal, eu consigo... coisa bem ruim tá esse meu quadrinho aqui. Eu posso analisar aqui só por uma malha, né? Por exemplo, eu posso colocar uma corrente I aqui, né? Daí eu teria menos 6 mais 12I, né? Mais 12 igual a 0. Né? Com isso, eu chegaria que o meu I é igual a menos 0,5 amperes. Tá? O meu I, daí para eu analisar a tensão V, eu teria que fazer, imaginem, ou uma malha desse lado aqui, ó, ou uma malha desse lado aqui. Tá? Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Para achar essa tensão V no meio de uma malha, vocês teriam que considerar que tem um elemento ali entre aqueles dois pontos e analisar a malha para a esquerda dele ou a malha para a direita. Tá? Se eu fizer pela direita, eu vou ter aqui, ó, menos 6 mais 8i, né? Mais V igual a 0. Tá? 8i é menos 4, né? Então menos 6 menos 4 dá menos 10, quer dizer que V é igual a 10 volts. Tá? Se eu analisasse aqui pela malha da direita, eu teria menos V mais 4i mais 12 igual a 0. Tá? Ou seja, o 4i é menos 2, né? Então aqui ficaria V igual a 10 volts. Né? Tem que dar a mesma coisa pelos dois lados. Tá? Então fica bem mais complexo, né, de eu analisar dessa forma aqui, dessa segunda forma que eu mostrei para vocês. Né? Por quê? Porque primeiro eu tenho que cuidar onde que fica a minha variável de interesse. Né? Onde é que fica a minha tensão V. Tá? E segundo é que a tensão V vai ficar no meio de uma malha, né? Então eu tenho que saber interpretar aí, né? Eu não posso, por exemplo, associar aqueles dois resistores ali em série, né? Porque daí eu perco a referência do terminal positivo de tensão, tá? Então tem que tomar esses cuidados aí na hora de resolver esse tipo de circuito. Tá, pessoal? Conseguiram entender bem aqui? Podemos fazer aqui agora, pessoal, um exemplo com uma fonte dependente, tá? Pegar esse aqui, por exemplo.
O último exemplo do slide, Guilherme, pode ser, tanto faz, qualquer um. Vou pegar o último aqui, então. Então, pessoal, aqui, né, para eu começar a resolver esse circuito, eu tenho que analisar como que eu posso resolver, né? Como eu falei, dá para resolver por malhas, posso resolver por nós, né? Mas a gente está vendo agora a técnica da transformação de fontes, né? Então eu vou verificar onde que eu posso transformar fontes, né, para simplificar esse circuito. Tá bom? Então, eu tenho aqui, né, uma fonte de tensão em série com resistor, que eu posso transformar. Tá? E aqui eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com resistor. Posso transformar também. Tá? Se eu transformar a fonte independente, né, eu vou ter os resistores depois em paralelo. Né, eu vou poder associar eles em paralelo, dá para fazer. E no caso aqui de cima, né, eu vou ter daí uma fonte de tensão em série com uma resistência. Tá? Mas vamos fazer a transformação aqui, vamos ver como é que vai ficar. Tá? Transformando esse circuito da direita, né, eu tenho 6 dividido por 2 e tenho que cuidar, né, com o sentido da corrente. Né? A corrente tem que apontar para cima, porque a polaridade positiva da fonte de tensão está apontando para cima. Né? Então eu tenho 3 amperes aqui, em paralelo, então, com 2 ohms. Tá? E só ressaltando, né, eu quero saber a tensão Vx, né, a minha variável de interesse é o meu Vx. Então eu tenho aqui 2 ohms, né, e a minha tensão Vx está sobre esse resistor. Tá bom? Eu já vou então transformar ali em cima, né, aquela fonte de corrente em paralelo com o resistor, eu vou transformar numa fonte de corrente, a fonte de corrente em paralelo com o resistor, eu vou transformar numa fonte de tensão em série com o resistor. Tá? O meu resistor ele fica aqui um resistor de 4 ohms, né? E a minha fonte de tensão vai ser uma fonte de tensão dependente, né? Com o mais para a esquerda, né? Porque a fonte de corrente está apontando para a esquerda. 4 vezes 0,25 Vx. Né? 4 vezes 0,25 é 1. Né? Então essa fonte aqui ela tem uma tensão Vx. Tá? E agora eu tenho aqui uma fonte de tensão de 18 volts. Nesse caso, professor, tanto faz colocar a resistência à esquerda da fonte quanto à direita da fonte? Tanto faz, porque ela vai estar, de qualquer forma, ela vai estar em série ali, né, no circuito. O circuito série não importa qual que está para a direita, para a esquerda, dá para analisar da mesma forma. Tá joia. Obrigado. De nada. Aqui agora então, né, eu vou associar aqueles 2 resistores ali em paralelo. Tá? Eu vou indo aqui aos pouquinhos, tá, pessoal, para não fazer muita transformação ao mesmo tempo. Tá? Mas eu passo a ter aqui um resistor, né, de 1 ohm. Né? 2 com 2 fica 1. E por que eu associei, né? Mas a tensão Vx ela tá é a minha variável de interesse, né? Só que a tensão Vx no resistor de 2 ohms é a mesma tensão Vx no outro resistor de 2 ohms, que é a mesma tensão Vx no equivalente do paralelo dos 2 ohms. Né? Então a minha tensão Vx está aqui em cima desse resistor de 1 ohm. Tá bom? Então eu tenho aqui 4 ohms, né? E aqui, né, pessoal, eu tenho 2 fontes de tensão em série, né? Eu tenho 18 mais Vx, mas eu vou deixar representado como 2 fontes aqui para não ter confusão.
Então, pessoal, aqui eu posso resolver essas duas malhas, né? Ou então eu posso fazer como eu fiz ali no outro circuito, transformar de novo, né, aquela fonte de tensão ali, digo, a fonte de corrente em paralelo com o resistor, posso transformar numa fonte de tensão em série com o resistor, né, para ficar só com uma malha no circuito aí, que fica mais fácil de equacionar, tá? Só que aqui ela vai ficar meio complicadinha, porque a gente vai perder ali a referência daquela tensão Vx, tá? Mas vamos ver aqui como é que ficaria, tá? Fica uma fonte de tensão de 3 volts. Aqui um resistor de 1 ohm, né? E a minha tensão Vx, né, ela está aqui entre esses terminais. Tá? Aqui eu tenho a minha tensão Vx. Tá, pessoal? Então agora eu posso equacionar essa malha aqui, né? Para equacionar eu tenho que colocar aqui uma corrente I circulando, né? Então eu tenho menos 3 mais I mais 4i mais Vx mais 18 igual a zero, tá? Então eu tenho aqui Vx mais 5i é igual a 18 menos 3, 15 menos 15, né? Bom, agora eu preciso de uma outra equação, né, ali do meu Vx, né? Eu posso analisar essa, não é uma malha, mas chamaremos de submalha aqui, né? Aqui pela esquerda do Vx, tá? Eu fico ali com menos 3 mais I mais Vx igual a zero. É isso, né? Então eu tenho aqui Vx mais I igual a 3. Tá? Então se eu fizer menos... Vamos somar as duas aqui, vou colocar aqui menos Vx menos I é igual a menos 3, né? Então eu fico aqui com 4i igual a menos 18, I vai ser igual a menos 4,5. Tá? Então meu Vx vai ser igual a 3, daí menos 4,5 passa mais 4,5, né? Vx igual a 7,5. Acho que é isto. Tá ali no gabarito, 7,5 volts. Certo, pessoal? Então, assim, esse tipo de circuito aqui, né, se eu fizer a transformação de fontes dessa forma aqui, às vezes vai ficar mais complicado do que se eu resolvesse sem fazer tanta transformação de fontes, né? Talvez se eu analisasse esse circuito aqui com duas malhas, né, esse subcircuito aqui, né, talvez eu conseguisse ali resolver de maneira mais fácil o meu Vx, tá?
Mas claro, é aquilo que eu falei para vocês. Nem sempre optar pela transformação de fontes ou por qualquer método, né, vai ser mais simples ou mais fácil do que analisar por malhas ou por nós, né? Tipo, nesse circuito aqui eu poderia fazer só uma transformação, né, para tirar uma das malhas aqui e analisar só duas malhas. Mas aí vai tudo da escolha e da experiência de vocês, né, para resolver. Conseguiram entender bem, pessoal? Então, pessoal, a transformação de fontes é isso daí, tá? Em princípio, o que tem que fazer agora é resolver mais exercícios, né? Treinar aí e verificar o que vocês preferem fazer, né? Para simplificar os circuitos de vocês. Tem gente que prefere usar direto análise de malhas, análise de nós sempre, né? Porque daí resolve sempre da mesma maneira. E tem gente que prefere simplificar, talvez uma malha ou uma parte do circuito, né, fazendo transformação de fontes aí para chegar num circuito mais simples. Tá, pessoal? Estou agora à disposição de vocês aí para tirar dúvidas.